por que o Ministério da Saúde orientou e recomendou o uso da cloroquina para o tratamento precoce da Covid-19? De acordo com a nota informativa 17/2020 do Ministério da Saúde. Bem, mesmo sem evidências científicas, foi a primeira... E absteve-se de revogar a orientação, mesmo quando as novas evidências contrariavam a eficácia desse protocolo terapêutico. Muito bem. Então, vou repetir. Desculpa, eu vou ter que repetir. Então, a partir do conhecimento da nossa... da crise em Manaus, da pesquisa que foi feita em Manaus, no final de março, começo de abril de 2020, nós nos sentimos obrigados a fazer uma informação nacional, alertando que não havia a comprovação científica para o uso da hidroxicloroquina, está escrito dessa forma, não havia, à época, naquela nota, a confirmação científica para o uso de hidroxicloroquina. Alinhávamos com o Conselho Federal de Medicina e colocávamos de forma clara de que o médico seria soberano na prescrição de qualquer e daquele medicamento e que era público e notório que estava sendo usado de forma off-label no Brasil e no mundo a hidroxicloroquina e caso o médico desejasse prescrever em consenso com o seu paciente, deveria estar atento para doses seguras e que não usasse na fase inflamatória, que não era a fase ideal para ser usado, não deveria ser usado na fase inflamatória. Essa posição da nota informativa, ela, na minha visão, se eu não fizesse, eu estaria prevaricando. Então, o Ministério da Saúde, sob sua orientação, orientou e recomendou o uso da cloroquina para o tratamento precoce? Não, senhor. Eu não recomendei o uso da hidroxicloroquina, nenhuma vez. E a nota informativa? Ela não recomenda. Ela não recomenda. Ela faz um alerta. Ministro... Ela apenas orienta doses seguras caso o médico prescreva. Isso não é uma recomendação, nem um protocolo. Por que, na sequência, Vossa Excelência absteve-se de revogar a orientação? Pela simples razão de que a discussão continua aberta até hoje. Ministro, ela não é uma discussão que está fechada. Na época que o senhor era ministro, o senhor pediu ao Conitec para dar um parecer sobre a cloroquina? Na época que eu era ministro, nós pedimos, eu mandei que fizesse um levantamento de todas as evidências científicas, fizesse uma juntada e quando nós tivéssemos essa meta-análise concluída, fosse encaminhado para a Conitec. Isso aconteceu no final do ano. Quem no Ministério da Saúde foi o principal responsável por convencer Vossa Excelência a publicar essa orientação normativa? Não, isso daí foi uma discussão nível todos os secretários, inclusive estão assinados por todos. Então, os secretários o convenceram disso? Isso foi uma discussão em nível secretários e foi inclusive assinado por todos. Quem foi o responsável por orientar Vossa Excelência sobre isso? Isso é uma reunião de secretários, ministro. Senador. Quais foram os secretários? Quais foram? São os secretários, o executivo, o secretário da SAPES, que é o Rafael, o secretário todos eles, os 6 secretários. O executivo, quem é o secretário executivo? É o Coronel Elcio. O Coronel Elcio, tecnicamente, ele não está apropriado a discutir cloroquina. Nem eu estou, nem o senhor. Deixa eu dizer para o senhor. Isso é uma reunião de secretários. Com médicos, com doutores, com pessoas. Sim, então já tem algumas pessoas. Não, são secretários e a maioria é médico. Uma outra pergunta. Houve solicitação expressa do Presidente da República, Vossa Excelência, para a publicação dessa orientação de tratamento precoce com a cloroquina? Não, nunca houve. Eu vou só lembrar o depoimento do ex-ministro Nelson Taixe, tá? O ex-ministro Nelson Taixe disse a essa comissão parlamentar de inquérito que pediu sua exoneração porque não aceitou a pressão do presidente da República para defender a cloroquina no SUS.
que é o problema. Porque ele pressionava seus antecessores, mas não pressionava Vossa Excelência. Não me pressionou. Deixa eu... Senhor presidente, Eu não. peço a palavra a Vossa Excelência para esclarecer que eu fiz essa pergunta objetivamente ao ministro Taixe, se ele recebeu por parte do presidente Bolsonaro ou de algum ministro do governo essa orientação. A afirmação dele nessa comissão foi... Ele declarou. Não recebi. Então, o relator não é verdade, tenta induzir o depoente a uma informação que não é verdadeira. Aqui, eu li um trecho aspeado. São declarações Ele disse à dele. comissão, relator, Não, que não recebeu do presidente e de ninguém do São governo. declarações aspiadas. Taixe disse que pediu sua exoneração porque não aceitou a pressão do presidente para defender a cloroquina no SUS. O problema é esse, no SUS. No SUS. Porque ele pressionou o Mandetta, que confessou aqui, o Taixe não pressionou o ministro Pazuello. O que teria acontecido aí nesse espaço de tempo? E mesmo assim, sem pressionar, o ministro baixou normativos, editou portarias, estabeleceu a política pública. Não fiz nada. Olha só, eu gostaria de deixar claro que essas afirmações elas não condizem com a verdade que eu estou falando aqui. Tá bom? Eu não recebi pressão alguma. 2, não ouvi do ministro Nelson Taixe, enquanto estive lá, que ele estava saindo por causa de pressão do presidente da República. Eu não ouvi isso. Desculpe, eu não ouvi isso lá. Eu estava lá. Eu não ouvi lá. E 3, a nota informativa, ela não é uma determinação, não é um protocolo, e eu volto a dizer para os senhores, nós temos que olhar o frame, o slide lá de abril do ano passado. Lá naquele momento, em abril para maio do ano passado, nós estávamos vivendo uma discussão dicotômica, onde médicos achavam uma coisa, outros médicos achavam outras. Uma pesquisa deu um resultado complicadíssimo do uso da cloroquina. Havia um protocolo, uma orientação clara do Ministério da gestão anterior para usar, e eu tinha que me posicionar. Eu não podia botar a cabeça dentro do buraco e virar uma avestruz. Eu tinha que me posicionar. O que é tratamento precoce?